Gente, quando a gente fala, tá, da redação do Enem, a primeira coisa que você vai observar, se você pegar os últimos 10 anos de Enem, atualidade na veia. Por isso que a gente passou o ano todo discutindo temas recentes. Agora, o que é que a gente considera tema recente, Kelly? Eu considero tema recente de 2019 para cá, tá? Então, tudo que estiver conectado de 2019, 2020 e 2021 até meados de 2021, há possibilidade de ser tema de redação de vocês. Então, por exemplo, em 2019, muitos de vocês ainda estavam, né, no meio do ensino médio, né, estavam no começo do ensino médio, ou quem já terminou, estava terminando o ensino médio. Então, poxa, o que é que eu estava estudando naquela época, tá? O que é que a gente veio vendo ao longo desses anos? Então, todos esses temas ainda são relevantes. Eles não desapareceram. É muito comum o aluno achar que só o que aconteceu em 2021 vai estar na prova. E é aí onde está o maior erro, certo? Porque, às vezes, é um tema que você estudou ano passado, que fez produção textual dele ano passado, que ainda vai ser a proposta desse ano, tá? Tanto que a gente normalmente aposta em temas, normalmente até o mês de março, mês de abril, que circularam no começo do ano. É muito difícil um tema que foi badalado agora em agosto. Esse tema não vai cair agora. Ele pode cair ano que vem, pode cair até no outro ano, tá? Então, por isso que a gente precisa, né, fazer produções textuais, ainda fazendo um lembrete dessas produções anteriores. Então, é sempre importante a gente lembrar que a redação no Enem, ela é fruto da contemporaneidade, certo? Ela não é fruto de algo muito ultrapassado. Ah, aquela redação de 2015 e tal, está muito distante. Tanto que, dependendo do material que a gente tenha, a gente já nem pode mais usar para conectar como repertório, porque às vezes, dependendo do assunto, muita coisa mudou, tá? Por isso que a gente costuma ficar de olho em quê? Em leis recentes, tá? E é aí onde começam, né, os nossos temas, a nossa retrospectiva. Então, essa lei que vocês estão vendo aqui, ó, é 2019, certo? Ela fala sobre a prevenção da automutilação e do suicídio. Então, vejam que é um tema que a gente bate na tecla, né? A importância de se debater sobre essa questão do suicídio, a importância de se falar sobre essas questões ligadas ao emocional. Ano passado, a gente teve um tema ligado ao emocional, certo? A saúde mental. Então, pode ser que este ano esse tema não esteja presente, mas nada, né, tem a ver o fato de eu falar sobre suicídio esse ano, o fato de ter falado sobre questões, né, emocionais ano passado, porque são temas diferentes. Agora, fazem parte de um grande campo semântico que se aproximam e aí a gente pode até pensar em eliminar, certo? Mas já houve, é aí onde entra a situação, já houve anos em que a gente fazia essa prerrogativa e prá, quando abriu o caderno de provas do Enem, não acredito, tá caindo esse tema, tá? Então, muitas vezes, o tema está sendo super discutido, bem, né? Tá no calor do momento e ele tá no Enem, tá? Quando caiu sobre a violência contra a mulher, foi um ano que a gente bateu tanto nessa tecla, tanto, que eu dizia assim, caramba, gente, eu não acredito que esse não vai ser o tema do Enem. E foi. Né? Da mesma forma, no ano seguinte, a gente falando o tempo todo sobre questões envolvendo, né, questões raciais, e aí veio o combate ao racismo. Tá? Foi o ano em que o Enem precisou ser aplicado 2 vezes, e os 2 temas de redação trouxeram essa discussão sobre intolerância religiosa e sobre a questão do preconceito racial. Então, nem sempre a gente vai ficar, ah, não, o Enem vai pegar um tema bem viajado. Não, nem sempre isso é uma verdade. Tanto que ano passado ele nos presenteou com um tema maravilhoso, um tema fantástico, e que foi realmente sempre muito discutido em toda a sala de aula, né, em 2020. Casamento infantil no Brasil. Esse tema, ele sai meio que pela tangente. É um tema que, ao mesmo tempo que concilia
uma grande área temática que a gente abordou naquele aulão que nós fizemos, né, sobre a questão da criança, a violência com a criança, contra a criança, né? Poderia ser um tema, e a gente, poxa, deseja muito que seja, essa questão da criança no Brasil, né? E a violência contra ela e as várias formas de violência, porque isso tem se tornado recorrente. Vejam que muitos casos marcantes e chocantes, eu, se fosse vocês, dava uma olhada naquele material sobre violência contra a criança, certo? Porque nós tivemos, nos últimos 2 anos, muitos casos marcantes e chocantes envolvendo essa temática, tá? E aí, em 2019, o casamento com menores de 16 anos foi proibido no Brasil, certo? Como é que eu posso dizer para vocês? É uma questão que envolve, gente, violência. Por que envolve a questão da violência sexual, esse tema? Porque esse casamento, né, muitas vezes não é um casamento por amor, não é um casamento em que você está pensando aí em uma criança de 12 anos, às vezes, casando com um homem adulto, tá? Parece um absurdo. Isso ainda existe no Brasil? Existe. Tá certo, gente? E os dados mostram pra gente como isso é recorrente. 1 em cada 3 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 18 anos. Né? Todo ano no mundo, 12 milhões de meninas se casam antes de completar 18 anos. O Brasil é o 4º país do mundo em números absolutos de casamento infantil. Ups! Então, isso nos faz ligar um alerta. E, se não fosse esse o tema, você poderia utilizar como quê? Como repertório, se fosse um tema sobre violência contra a criança. Você pode trazer como um exemplo, ele pode ser um gancho criativo, tá? Porque muita gente nem sabe disso aqui, certo? Muitos desses temas que eu também estou mostrando para vocês, eles apareceram, ó, como spoiler do INEP. O INEP todo ano gosta de fazer isso conosco, né? Vai colocando alguns temas, vai colocando algumas coisas, vai ressaltando algumas coisas na página. Por isso, o alerta fica mais concreto. Agora, né, também em 2019, Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Vocês viram como em 2019 nós tivemos 2 PLs, tá, ligados a questões envolvendo a criança. Então, em 2019, a gente ficou ali, ó, pode ser esse o tema e tal. Não veio. E não é tarde para vir. Certo? Então, a gente liga o alerta. Caramba, será? Será que vão trazer esse ano? Chega, arrepiei. Rapaz, vai que esse é o tema. Minha gente, violência contra a criança. Seria muito bom. Porque a gente ia parar o Brasil, né? Vários estudantes refletindo sobre esse tema. E o papel do Enem também tem que ser esse. Levar, né, esses cidadãos, vocês como cidadãos, a refletirem sobre grandes problemas do nosso país. E a violência contra a criança é um tema muito necessário. Tá? A gente precisa mudar esse cenário. É absurdo o que acontece com as nossas crianças, em várias situações, tá bom? Ó, agora, em 2020, então avançando um pouquinho aí no calendário, direito dos animais. Caramba, direito dos animais. Esse é um tema que eu não produzi. Opa, mas a gente pediu para produzir. Então, será que ele poderia ser um tema? Gente, é um tema que já há alguns anos, e aí eu vou colocar há alguns anos, mais ou menos 5, 6 anos, que ele vem ganhando cada vez mais destaque. Ao ponto de, em 2020, diante de situações cada vez mais grotescas, envolvendo, né, casos com violência contra animais, tá? A gente precisou realmente sentar e dizer, precisamos de uma lei. E aí, né, foi sancionado em 2020 a lei que alterou a lei de crimes ambientais e aumentou a pena de maus tratos e abandono de 2 a 5 anos de reclusão. Você, além de pagar a multa, ainda também está cometendo um crime e pode ser recluso, tá? Então é muito importante a gente atentar. É um tema que está assim, ó, importante, mas o povo não está com ele na cabeça, certo? É feito no ano que caiu sobre cinema.
Muita coisa tinha se discutido sobre cultura naquele ano, em várias vertentes. E aí, de repente, veio um tema sobre cultura, tá? Mas não exatamente um tema que o povo estava esperando. Putz, cinema, né? Mas quem discutiu sobre cultura sabe discutir sobre um ponto referente àquilo. Então, por isso que a gente também tem que, nessa época, né, aí pertinho do Enem, começar a pensar macro e não a pensar micro, às vezes. A gente pensar em áreas temáticas, tá? Então, próxima aula a gente vai falar sobre isso. Então, pensar por área e não exatamente só por tema. Esses temas são importantes de hoje? São, certo? Pode ser o meu tema do Enem daqui a 2 semanas? Pode, mas pode não ser, tá? Pode não ser. Gostaria muito que fosse, principalmente que a gente trabalhou, né, ao longo do ano. Mas se não vier, eu tenho que estar preparado para qualquer um. E aí, o que é que me ajuda? Pensar macro e não pensar micro. Semana que vem, mais dicas sobre isso. Ó, marco legal de saneamento básico. Tema muito importante. Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia. E nós estamos no meio de uma situação em que vivemos num país em que muita gente sequer tem o quê? Água em casa. Certo? Nós estamos em um país em que existe uma disparidade imensa com relação à distribuição de uma coisa tão básica, que é o saneamento. Então, como é que eu posso cuidar de uma pandemia se a primeira coisa que dizem para mim, lavar as mãos? E aí você não tem nem água na sua casa. Ou chega a água de 15 em 15 dias. E quando chega aquele pingo d'água. Tá? Então estamos, inclusive, né, sempre tendo racionamento. E lembra a crise hídrica, que foi tema anterior? Olha aí, fazendo a casadinha. Certo? É isso que a gente também tem que ter, essa criatividade. A gente está falando de saneamento básico. Estamos vivendo uma crise hídrica. Vai faltar água. E aí, isso ainda agrava, né, quando a gente não tem realmente, né, orientação correta. E aí, essa lei, na verdade, gente, esse novo marco, aliás, esse novo marco legal, ele traz uma participação da iniciativa privada. Tem pontos positivos nisso e pontos negativos, tá? Quando a gente traz uma parceria com a iniciativa privada, o que é que pode ser positivo? A efetivação da coisa. A coisa anda. Mas em compensação também vai haver, a gente sabe que vai haver, né, mudanças, principalmente no fator econômico. Né? Então a gente tem que estar muito atento. Tem um ponto positivo? Tem, mas eu também tenho um ponto negativo. Então o que é que eu tenho que procurar em torno desse tema? A necessidade do saneamento básico, a importância, mas tomar cuidado com o que prevê a nova lei. Não foi todo mundo que gostou dessa lei, certo? Só que o tema ele pode ser até maior do que essa lei, tá entendendo? O tema pode ser sobre a necessidade, a importância de um saneamento básico efetivo no Brasil. Aí você não fica preso à lei, mas é importante saber sobre ela, porque ela começará a ser aplicada. Ok? Sim. Só comentando como é que funciona essa parceria público-privada. Olha, nas entrelinhas, nessa parceria, vai haver, obviamente, vão injetar dinheiro, né? A iniciativa privada vem com esse favorecimento, e quando eles injetam dinheiro, eles querem essa retomada. Eu só não parei para ali nas entrelinhas se efetivamente vai haver um prazo, como é que vai ser, né? Mas é mais ou menos quando a gente privatiza uma rodovia. Entendeu? Então, quando a gente privatiza alguma empresa no Brasil. Então, a partir do momento que a gente sai privatizando muita coisa, por exemplo, telecomunicações, tá? No ano em que as telecomunicações foram privatizadas no Brasil, foi um escândalo. E foi realmente um pipoco, mas teve o seu lado benéfico. Hoje, a gente percebe como foi importante essa, né, separação entre público e privado. Por quê? Facilitou o acesso à tecnologia, que demorou muito para se desenvolver aqui no Brasil.
Então, na época em que isso aconteceu, para vocês terem ideia, era uma lista imensa para que a pessoa fosse sorteada para poder ter telefone fixo em casa. Eu lembro que na época o irmão da minha avó, ele foi sorteado, botou o telefone fixo e saiu fazendo ramal pro pessoal da rua todinho. Então a casa dele praticamente virou uma central telefônica. Aí, como era sempre tudo muito caro, então o que aconteceu? A galera pagava um valor a ele para poder, né, no final, ele redistribuir por conta dos ramais que foram criados. Era muito difícil. Uma pessoa ter celular no Brasil, ali por volta dos anos 90, 95, 96, 97, era... nossa, a pessoa tem dinheiro, e era aquele tijolão. Eu lembro de um professor de história meu que chegava com o tijolão dele, eu, caramba, é o cara. Né? Então, era realmente esse cenário. Né? Difícil ter computador em casa, gente, pelo amor de Deus, difícil ter telefone em casa. Então, tem os seus pontos positivos, e eu acredito que vai haver, com certeza, mas a gente também tem que ficar de olho que nem tudo serão flores, tá? Gente, próximo tema. Esse daqui todo mundo tá por dentro, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, certo? É um tema extremamente necessário, certo? É um assunto extremamente latente. Ele foi aprovado em 18, mas só entrou em vigor em agosto de 2020. E é justamente em torno disso que gira o quê? Né? Eu tenho a manipulação dos dados. Então, prevê o quê? Multas altas às empresas que vazarem informações. E isso tudo foi muito necessário aqui no Brasil, né? E em outros países. Só que aqui o Brasil demorou para colocar isso em voga, tá? E por que é necessário? Gente, as redes sociais, por exemplo, elas viraram, né, uma estratégia de manipulação da massa. Só que com o quê? Com fake news, né? Utilizando dados e informações, principalmente essa parte que é muito perigosa, utilizando dados e informações das pessoas que estão nas redes sociais para, a partir das suas, né, necessidades, dos seus gostos, a partir daquilo que você movimenta, a gente vira o quê? A gente vira um alvo fácil. E você vive isso, tá? Todo mundo vive isso. Eu estou assustada até agora, porque eu abri o meu Instagram hoje de manhã e tem um monte de anúncio de uma coisa que eu tinha comentado em casa e tinha buscado na internet, no Google, algumas coisas, algumas referências sobre carro, sobre automóvel. Aí, plim! Facebook, Instagram, eu disse, mas menino, porque é tudo conectado. Então, como ele viu que eu fiz pesquisa sobre carro A, carro B, carro C, porque gasolina está a preço de morte, né? Então, a gente está de olho nessas questões. Aí, vamos ver, será que dá para trocar o carro? Vamos ver que carro está. E começou a pesquisar. Realmente, o que aconteceu? Como eu sou manipulada, como todos nós somos, minhas redes sociais bombaram em propaganda sobre esses carros. De ontem para hoje, eu disse, minha Nossa Senhora, eu contei uns 10. Eu disse, caraca, então isso, né, pode ser uma ferramenta negativa. Ela pode ser positiva, mas pode ser negativa, tá? E é justamente por conta disso que agora a gente tem uma lei para regular, certo? Então, como eu tenho uma lei, eu não quero pagar multa, eu não quero ser presa, eu não quero... Então, a gente tem que ficar de olho. Então, por isso que isso é importante. Por isso que o Facebook tem feito várias atualizações, por isso que as redes sociais têm procurado, né, tomar mais cuidado. Todo mundo percebeu, né, que do ano passado para cá, nós tivemos algumas atualizações, algumas mudanças, inclusive, uma coisa muito boa, fomos informados de que haveria essa mudança. Porque às vezes não somos, as mudanças ocorrem e nós não somos informados. O WhatsApp informou que haveria, né, que traria mudanças. Tanto que algumas pessoas saíram, não foi, do WhatsApp, foram para outras formas de comunicação, sem ser por ele. Por quê? Porque não querem ter que dar autorização para o uso dos seus dados. E a partir do momento que nós ficamos, nós demos essa autorização, tá? Então já sabem, estamos sendo vigiados. Exatamente. Então, assim, promoção de carros econômicos, carro econômico, aí você começa a receber promoção. Exato. Né? Então a gente acaba sendo vigiado o tempo todo.
Esse daqui a gente comentou há pouco tempo, né? Foi tema de redação da gente, sobre a questão da educação, né, inclusiva. Então, também a gente chegou a falar desse decreto, tá? E falamos também que, obviamente, não foi aprovado, o STF não aprovou, né? E o porquê, obviamente, seria um retrocesso no cenário nacional a gente deixar de fazer a inclusão para criar escolas que fossem somente para educação especial, né? Quando há uma necessidade e há um aprendizado e há uma construção quando há a interação, tá bom? Então a gente já debateu sobre esse tema. Esse daqui, outubro de 2020, está ficando mais perto, olha aí. O objetivo dessa lei, Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Olha aí, tá? Então, muita gente que é assustador nem sabe que essa lei entrou em vigor, tá? Como é que ela funciona, cara? Como é que funciona? Vamos lá. As pessoas, quando são pegas por crime de estupro, elas vão ter uma listagem, né? Obviamente você vai ser cadastrado, a partir do momento que você vai ser preso por aquilo, e isso agora vai ficar o quê? Disponível. Certo? Então isso é importante. Porque inibe, gente. A gente precisa de coisas dessa natureza também. Porque é muito fácil para esses crimes, principalmente porque aumentou muito, né, crime de estupro no Brasil. Mas aí, ok. Se eu não acho que isso aí vai trazer esse cadastro aberto, isso aí vai ter, todo mundo vai ter acesso a pessoa que foi presa por estupro. Então, a senhora acha que isso aí vai gerar, vai vir tirar a ideia da cadeia. Porque se a cadeia é posto em vigor como uma ideia de ressocialização, esse cara não vai ser. Tem um lado, tem esse lado. Concordo, porque Pedro. No mercado de trabalho, se você sabe que o cara já passou por isso do crime, provavelmente não vai ser. Exato. E é isso que foi muito discutido, antes da lei ser aprovada ou não. Quando você vai ser admitido, eles pedem os antecedentes, então... Então, na verdade, essa disponibilização desse cadastro, né, tem algumas limitações, tem algumas restrições, existem algumas coisas, né? Quem vai ter acesso, como vai ser o acesso. Então, por exemplo, eu acredito que seja algo muito similar ao que a Eveline colocou, nessa questão de seus antecedentes criminais, então eles ficam disponíveis, então a empresa teria um acesso, tá? Então, na verdade, eu, Kelly, pessoa física, talvez não tenha acesso. Tá? Então, acho que existe alguma regulamentação específica, certo? Mas, de uma certa maneira, um dos pontos que a gente espera alcançar e que foi o que levou a ser aprovado, depois de muito debate, tá? Em torno disso que você colocou, Pedro, foi o fato de precisamos inibir, precisamos, né, de uma certa forma, mostrar que porque essas pessoas sempre ficam muito acobertadas. Principalmente porque hoje, né, tudo começa, por exemplo, pelas redes sociais. Depois, muitas vezes, ganha as ruas. E, às vezes, muitas mulheres são violentadas, estupradas, tá? E não denunciam. E, quando denunciam, a lei, às vezes, é falha. Certo? Então, tem muitos fatores. Mas... isso aqui aponta para uma lei que pode, de uma certa maneira, ajudar a diminuir essa violência contra a mulher, tá? Porque o maior alvo do crime de estupro é a mulher. Esse daqui também. Esse aqui também. Lembra, inclusive, um tema que já caiu no Enem sobre lei seca, lá atrás. Que ninguém dizia, não, lei seca, isso vai ser tema de Enem. Por que não? Olha aí, né? Código de Trânsito Brasileiro. Houve mudanças, tá? E essas mudanças, muitas mudanças que fizeram o pessoal ficar com... sem carteira. Não ficou sem carteira, ao contrário, tá? Você teve, por exemplo, aumentou, né, o limite de pontuação para infrações. Até que ponto isso é legal?
é ruim e bom. É ruim por grande parte, porque as pessoas podem agora cometer mais delitos no trânsito, mas assim também é bom, porque quem cometeu delitos leves não tem risco de perder a carteira tão rápido. Exato. Aí, o que é que a gente precisa? Se apropriar um pouco do que houve nessas mudanças. E o que é que foi positivo e o que é que foi negativo. Porque se esse tema caísse no vestibular, a gente teria de priorizar os pontos negativos. Porque são esses pontos que precisarão de mudanças, certo? Então, se eu pego um tema como esse, para falar sobre ele, eu não posso priorizar os benefícios. Porque senão não tem proposta de intervenção. Tá? Então, eu tenho que pensar o que é que por trás disso que aparentemente é um benefício pode gerar malefício. E aí você pode, no desenvolvimento, fazer um jogo, tá? Em torno dessa mudança, ponto positivo, ponto negativo. Certo? Faz o D1. Vai para o D2, outra mudança, outra alteração, que foi importante, tá? O que é que tem em torno dela? Ponto positivo, ponto negativo. E aí, quando eu for para a minha conclusão, o que é que eu vou fazer de intervenção? Como sanar, como resolver os pontos negativos que foram trazidos, certo? Então, você pode fazer essa estratégia. Alguns temas são temas que você olha assim, meu Deus, só temos pontos positivos. Opa! Certo? Às vezes não. Entendeu? Então, a gente tem que tentar olhar o que é que ainda há de fragilidade. Por exemplo, naquele tema anterior sobre a lei de proteção de dados, certo? Ela não é perfeita. Não é. Ela tem falhas, certo? Muitas. Então, a gente vai ter que atacar o quê? Isso. Nós podemos falar sobre o benefício, a importância, mas temos de lembrar de já no desenvolvimento 1 trazer a primeira falha. E no desenvolvimento 2, trazer mais outra falha. Porque é em cima disso que nós vamos propor intervenção. Eu não posso fazer intervenção de uma coisa que já está resolvida. Eu vou intervir o quê, pelo amor de Deus? Não é isso? Então, Kelly, isso aqui já é uma solução. Foi o que aconteceu justamente quando caiu lei seca. Todos dizem, mas eu vou desenvolver o quê, gente? E desde quando o projeto da lei seca, ele é perfeito? Até hoje não é, ele está aí. Mas o pessoal não continua bebendo e dirigindo, cometendo infração. Não é isso? Pior inflação. Pois é. Então, o que é que ainda pode ser feito? Tá? É isso que tem que ser discutido. O que é que ainda pode ser feito? Porque não está resolvido o problema. Não, estava pensando aqui qual é o lado ruim da Lei Geral de Proteção de Dados. Exemplificando, cibersegurança. Se você aceita aquele botãozinho de autorização de dados, qualquer invasor que entrar no sistema de comunicação, você e o servidor do WhatsApp, se ele entra, ele só é duas pessoas. O WhatsApp ou você. Ninguém identifica ele. Você perdeu seus dados e ele está se passando ou por você ou por eles. Qual mais fácil? Por você. Não tem segurança nenhuma. Vou dar um exemplo. Hoje tem tanto esse negócio de celular que pega o celular da pessoa e começa a... Isso. Aconteceu recentemente comigo de o meu cartão ser clonado. Onde? Como? Pela internet. Porque eu só estava usando aquele miserável na internet. Aí eu, como isso aconteceu? Quem fez o... Não sei. Só sei que eles fizeram compra pra caramba. Muita gente. Quando eu acordei, só chegando mensagem do cartão de crédito. Foi tudo de madrugada. Aí eu, que danada é isso? Aí eu desesperada. Porque não eram compras assim de R$1. Eles fizeram uma compra de R$1, depois outra de 2 para testar, né? Aprovou, aí começaram. Foram quase R$8.000 de compra no cartão. Ou seja, vocês entenderam agora como eu fiquei nervosa. Eu fiquei louca dentro de casa. Mas consegui resolver. Até porque as compras não foram nem realizadas aqui. Então facilitou. Só que eles conseguiram comprar. Mas como é que comprova quem foi tudo? É porque... Quando você compra pelo digital, você só precisa do código de segurança, o nome da pessoa, a data de validade e o número do cartão, que é as coisas mais fáceis de colocar. Exato. Aí como é que eu comprovo que não foi comigo? Primeiro que eles têm um histórico de compra da pessoa. Então eles já identificam que não é um horário, por exemplo, ou um local em que você normalmente estaria. Então
Então, como muitas compras não foram feitas aqui no estado, aí eles já ligaram o alerta. Aí chegou um... Foi. Isso. Não é feita. Exato. Aí o que aconteceu? Eles, quando viram uma compra estranha, bloquearam. Só que os outros cabras já tinham feito a festa. Né? Foi muita dor de cabeça, mas resolvemos. Gente, e o tema da gente de hoje? Assédio moral. É crime. Denuncie. Nós temos aqui, né, uma lei. Em março de 2019, a Câmara Federal aprovou o PL, né, o projeto de lei, que tipifica o assédio moral no trabalho como crime. Tá? Isso aí estava como spoiler na página do INEP. Certo? E é recente. E é um tema que ninguém se cutucou para produzir. Procurei, conversei com vários professores, colegas, e pouquíssimas pessoas trabalharam esse tema, especificamente. Trabalharam um pouco ligado à questão da mulher na sociedade, até porque, gente, assédio moral e assédio sexual são questões que, normalmente, quem é que sofre mais no trabalho? As mulheres, certo? Então, às vezes, quando a gente pega uma área temática sobre violência contra a mulher, isso é uma forma de violência também, tá? Então, pode ter se debatido como um tópico, mas muita gente não parou para fazer a produção. Kelly, será que seria o tema? Não sei, né? Então, mas não é bom a gente dar uma olhada? Se eu não tiver, veja, uma coisa que é muito importante, porque essa reta final, a gente está com tanta coisa. Kelly, eu queria priorizar o tema da semana passada, que eu não tive tempo ainda de fazer. Eu acho que educação financeira, nessas questões talvez sejam mais importantes. A gente, inclusive, aposta nesse tema. O que é que eu faço? Eu faço o repertório, eu leio sobre esse tema. Eu coloquei para vocês uma cartilha, tá certo, gente? Sobre assédio moral e assédio sexual, junto com a proposta. Porque você lê para poder compreender a extensão do tema. E como esse projeto é importante, tá? Como a gente precisa realmente, né, de projetos como esses. Então, a importância do tema, que pode, inclusive, ser uma vertente de outro tema, tá? E que poderia, diante de algumas dicas que o INEP gosta de deixar na sua página, vai que, né? Então, a gente tem que ficar sempre resguardado. E lembrando que se não tiver como tema de redação, pode estar onde? Dentro da prova de interpretação de linguagens. Porque é um grande conjunto de temáticas que sempre, todo ano, vem como abordagem, tá? Todo ano. Então, a nossa prova de linguagens é riquíssima em temas cotidianos. A gente pode falar que, tipo, na introdução, fala assim, o assédio moral ele tem várias vertentes como tal. Aí você fala só de 2 no D1 ou no D2. Tipo, por exemplo, eu falo que tem vários, aí falo no D1 sobre bullying e no D2 sobre racismo. Fica esquisito, né? Se não tratar de uma forma geral, fica uma coisa meio... Você vai ver que existem várias formas de assédio. Você pode selecionar até 4 formas, desde que você consiga fazer casadinhas entre elas. 2 no D1, 2 no D2. Porque quando é um tema que tem várias ramificações, você pega só 2 pontos, delimita muito. E aí, o que é mais indicado? Que a gente pegue mais pontos, só que faça conexões entre eles na argumentação. Se eu fizesse, por exemplo, assédio sexual e o laboral, né, tipo, do trabalho, e no D2 pegasse, tipo, contra pessoas, tipo, discriminação contra pessoas com deficiência e bullying, por exemplo. É porque você vai ter que ver exatamente, dentro do assédio moral, o que é que a gente coloca, tá? Então, pode ser com relação à questão física, certo? Aí você pode colocar mais generalizado assim, na introdução, né? Físico-mental, pode ser por conta do exercício do emprego, né, do cargo, da função, e pode também estar conectado à questão da diversidade étnica, racial, ou à questão do sexo, entendeu? Então, aí sim você teria, no D1, você falaria de uma parte, e no D2 falaria de outra, tá? Então, um tema como esse, gente, ele é um tema também que traz
ramificações, porque veja, você vai estar lendo sobre diversidade étnica, né? Vai estar lendo um pouco sobre questões e formas de abusos que existem relativas à questão de gênero, tá? Você vai estar lendo sobre questões que estão ligadas a, né, bullying, né, de uma certa maneira, não deixa de ser bullying, porque não é só na escola que existe bullying, em ambiente de trabalho também, tá? Essa terminologia também pode ser empregada, e aí isso pode estar associado ao quê? Ao sofrimento físico e mental, tá bom? Mas a grande discussão do assédio moral, para a gente começar a redação, é quando a gente reiteradamente, né, tá ali, ó, todo dia, é cotidiano, está ferindo, está afetando a dignidade de alguém. E é como é que a gente pode fazer isso? Quais são as formas, tá? Então, obviamente, antes de a gente discutir o tema, antes de partir para a redação, ou para fazer o nosso repertório sobre o tema, tá bom? Então, se você não conseguir produzir, mas dê uma lida, selecione informações, porque você pelo menos vai ter o que falar, tá? Você pode pegar a lei macro, eu posso pegar a Constituição, beleza? E dentro da Constituição pensar o que é que ela fala sobre trabalho. Tem alguma coisa sobre justiça do trabalho que eu posso relacionar, alguns elementos, ou você pode pegar até o artigo 5º da Constituição, né? Nossa base, né? Sobre, né? Você ter dignidade, você ser tratado de forma igual, porque isso é exatamente o que nós estamos tentando combater. Essa forma de tratar você de forma desigual, certo? E, além disso, obviamente, humilhar a pessoa, né? Denegrir a pessoa. A gente pode, sim, fazer essas conexões, tá? Então, tente ler, e à medida que você for lendo a cartilha é maravilhosa, fique apaixonada por ela. Então, à medida que você for lendo, você vai tendo as ideias. Uma obra, um filme, tá? De repente, né, uma citação que você pode trazer, um verso de uma música que você lembre. E à medida que você for lendo, você vai criando seu repertório. Tá bom, gente? Então, com redação, a gente encerra aqui. Praticamente nós pegamos, né, boa parte da aula para isso hoje.